Olá, esse é o primeiro vídeo no meu canal. Eu me chamo Maísa. Olá, me chamo Mai Carvalho e esse é o primeiro vídeo no meu canal. E eu vou falar 55 fatos sobre mim. Primeiro de tudo, meu nome é Maísa Carvalho de Siqueira Melo Lima. O Lima é porque eu me casei. Eu nasci em 9 de outubro, numa segunda-feira. E, se eu não me engano, foi na segunda-feira. Eu nasci em Recife aos 5 anos de idade. Eu e meus pais, a gente foi morar em São Paulo. Eu sou a filha única dos meus pais. A gente voltou de São Paulo para Recife em 2010. E lá em São Paulo, a minha infância foi muito boa. Eu fui para quase todos os museus da cidade. Eu participei da Bradesco Bike Tour. Se eu não me engano, foi esse o nome do evento. Mas eu vou colocar aqui um trechinho para mostrar a vocês. Esse evento marcou muito minha infância porque eu ganhei uma bicicleta Caloi original de graça e eu achei incrível. E eu usei essa bicicleta até os meus 14 anos, mais ou menos. As minhas raízes familiares, elas são do sertão pernambucano. E é por isso que eu tenho um sotaque meio assim, puxado. E apesar de ter morado em São Paulo, eu nunca tive o sotaque sulista. Sempre foi assim, como vocês já sabem. Quer dizer, você que tá assistindo, não sei se você já me conhece, mas enfim. Na infância, eu era completamente diferente das outras crianças, principalmente das outras meninas, porque eu gostava de tudo que os meninos gostavam. Então eu jogava muito futebol, vôlei, brincava de carrinho, eu tinha pista Hot Wheels. Eu brincava de ser polícia. E isso leva ao próximo fato, que dos 9 até os 13 anos, eu tinha o sonho de ser delegada da PRF, né? Um fato bem legal é que com 14 anos eu ganhei meu primeiro celular. E por causa desse celular, eu comecei a aprender a fazer design. Então eu sempre fiquei usando o celular para fazer artes e tal. Então eu gostava muito disso. Meu pai trabalha com isso. Então eu comecei a ver ele mexendo no Corel, que é um aplicativo parecido com o Photoshop, né? E eu comecei a aprender a mexer no Corel, enfim, eu sempre fui dessa área, né? E com meus 16 anos eu decidi que eu ia fazer design gráfico. Eu desisti de ser delegada da polícia e comecei a planejar que eu ia ser design gráfico. E meu sonho era ser aquelas pessoas que pintam paredes, sabe? Que desenham as coisas e tal. Mas não foi muito dessa forma que minha carreira foi indo. Com 19 anos, eu tirei uma nota muito alta no Enem. Eu tentei o Enem 2 vezes e a minha nota foi tão alta que eu passei em quase todos os cursos. Eu só não tinha nota para os cursos mais altos, tipo medicina, algumas engenharias, arquitetura, esses cursos assim, que a nota é bem alta, eu não passava, gente. Só que eu entrei em segundo lugar em geografia, porque na minha cabeça eu queria ser professora. Mas isso foi um devaneio, porque durante o curso eu não me identifiquei mais. E aí em 2020 eu desisti, já estava quase na metade do curso, quase, e entrei em design. Outra coisa importante também é que eu já fiz terapia. Eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Eu saí da terapia quando eu já estava melhor, mas eu acredito que a terapia é muito importante. E Jesus me curou de vários transtornos e traumas que eu tinha depois que eu aceitei Jesus. Isso leva para outro fato, que eu aceitei Jesus, né? Me converti em 2022, dia 23 de fevereiro de 2022. Outra coisa, eu já fui muito viciada em chocolate. Então foi uma das coisas que na terapia eu tive que cuidar. Um fato que algumas pessoas sabem é que eu já trabalhei em um jornal. E também eu já trabalhei em um hospital, na parte administrativa de um hospital. Outro fato é que desde os meus 13, 14 anos, mais ou menos, eu toco violão. A minha primeira tatuagem que eu fiz foi essa. É um girassol, eu fiz quando eu tinha 19 anos. E a minha segunda tatuagem foi essa.
e tá escrito Deus é bom o tempo todo. E tem 2 setinhas indo e voltando. Né? Deus é bom o tempo todo, todo tempo, Deus é bom. Essa frase, ela me tocou muito no ano passado. Desde janeiro do ano passado, eu passei um ano pensando se eu deveria realmente fazer essa tatuagem. Aí eu fiz em dezembro. Um fato também é que eu já tive 2 piercing na orelha. Mas eu tirei, porque não gostava muito e não me identificava mais. Um fato também é que eu fiz curso de social media. Foi um dos meus primeiros cursos na área. Eu fiz curso de social media, fiz de fotografia, fiz de edição de fotografia. Eu já morei um ano com meus avós e foi durante a pandemia. Foi um dos melhores tempos assim que eu já passei com eles. O outro fato é que eu morei um ano em Serra Talhada com o Max. E quando eu fui me mudar para morar com ele, eu fiz a mudança assim, não levei nenhum móvel nem nada, só levei minha roupa, né? Porque Max já tinha todos os móveis. Eu perdi nessa mudança uma bolsa com todos os meus documentos. Eu perdi dentro do Uber quando eu tava indo pra rodoviária. E depois eu recuperei, graças a Deus, mas bateu muito desespero nesse dia. Mas graças a Deus o Uber foi bem gentil, ele era um senhorzinho. E graças a Deus deu tudo certo. Eu recuperei os documentos depois. Um fato também que aconteceu na minha vida é que eu tive um cachorro, um pincher miniatura 0. Ele era também na minha mão. Aí depois, quando eu tava com o Max, ele tinha uma cachorrinha, eu cuidei dela. E agora a minha cachorrinha, que era de Max, tá morando com meus pais. Uma coisa que eu tenho é um medo do mar. Meu maior medo é o medo de entrar dentro da água, andar de barco, qualquer coisa do tipo, ondas. Eu não gosto. Não gosto mesmo. Que leva a outro fato, que eu não gosto muito da praia. Eu acredito que é porque a minha infância eu sempre vivi morando na capital, São Paulo, que não tem praia. E também minhas férias sempre foi no interior, na casa dos meus avós. Então eu raramente ia pra praia. E aí eu não gosto muito da praia. Também tenho muita agonia com a areia da praia. Eu prefiro campo, interior, essas coisas. O outro fato que eu não falei antes é que eu me casei com 22 anos. E o nome do meu esposo é Max. Um dos meus apelidos já foi Amarela. Eu não lembro por que motivo me chamavam de Amarela. Mas foi um dos meus apelidos. E o meu apelido hoje em dia é Amai. Todo mundo me conhece como Amai. Eu tenho o sonho de conhecer a Chapada Diamantina. E eu também já realizei o sonho de conhecer o Vale do Fatibá, em Pernambuco. Foi muito massa. E o outro fato é que minha visão é muito boa também. Então, até aquelas letras miúdas que tem no cupom da Burger King, que fica escrito atrás, eu consigo ler de boa, sem me esforçar. E Max fica doidinho com isso, porque ele é míope. Mas é isso. A minha comida preferida é batata frita. Eu sempre gostei muito, muito, muito de batata frita. E o meu sorvete preferido é sorvete de menta com chocolate. A minha série favorita é The Chosen. Nossa, quem conhece essa série sabe, então eu preciso nem falar nada. Uma coisa que eu amo é viajar de carro. Eu amo viajar de carro. E as minhas maiores lembranças da infância é quando eu tava viajando de carro com meus pais. A gente viajou muito de carro e eu amo viajar de carro, enfim. E outro fato é que eu não tenho habilitação, mas ainda vou ter. Um dos meus sonhos é ter uma gráfica e ser fotógrafa de casamentos e ter uma chácara sustentável. Eu amo tudo que é natureza sustentável, também pelo fato de já ter feito geografia. Sempre foi minha matéria preferida, então eu amo viajar, amo interior, amo tudo isso. O meu versículo favorito é Filipenses 4:6. Um momento mais importante, assim, um dos momentos, né, que eu tive de alguém falar algo pra mim foi quando Ashley, que é uma missionária, ela veio aqui pra minha igreja e teve um momento de oração e ela me disse que conseguia ver eu me derramando aos pés de Jesus, lavando os pés dele com minhas lágrimas. E eu sempre fui uma pessoa sentimental, profunda. E todos os meus devocionais, a maioria deles, eu choro. Eu me abro, eu me rasgo por inteiro. E
Quando ela falou isso, foi uma experiência, assim, muito importante pra mim. Não, eu sempre que acontece coisas assim com Jesus, de alguém falar algo pra mim, eu guardo aquilo, eu escrevo na hora no meu bloco de notas e guardo. E é muito especial cada momento com Deus. Minha cor preferida é azul turquesa. Eu também amo fotografar e revelar as fotos. Então eu amo foto Polaroid, amo tudo que seja de revelação fotográfica e tal. Amo demais guardar fotos. E é isso, gente. Concluindo esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida da minha história, alguma coisa que vocês queiram que eu explique mais, fala aqui nos comentários que eu vou responder tudinho. Um beijo e até a próxima.